trabalhos. Então, vamos lá. Então, boa noite para todo mundo. Eu vou falar sobre ablação topoguiada e fentolasic. Quando e por que eu devo escolher essas técnicas? Eu não vou entrar muito em detalhe das aberrações, que a gente já falou sobre isso, e a aula vai ficar um pouco extensa, mas eu vou só relembrar um pouquinho para a gente não ficar. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Então, quando eu tenho um sistema óptico perfeito, eu vou ter as ondas ali, a luz entrando no olho, pela córnea, cristalino, chegando na retina e sendo refratada de forma paralela. Isso no sistema óptico perfeito. Quando eu tenho aberração, aquela luz, ela vai entrar, vai atravessar aquele sistema óptico, passar pela retina e ser refratada de forma irregular. E vai formar essas frentes de onda, por isso frente de onda. Isso no olho aberrado. E então vou ter a formação das aberrações. As aberrações, elas são divididas em baixa e alta ordem. As de baixa ordem são as mais comuns, que a gente tem mais contato no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que são os astigmatismos e o defocus. O defocus é dividido em hipermetropia e miopia. As aberrações de alta ordem vão ser as aberrações que a gente vai conseguir ver pela aberrometria, e eu tenho que tentar fugir o máximo delas na minha cirurgia refrativa. Então, nós, como cirurgiões refrativos, a gente vai ter muito contato com isso, e a gente vai ter que tentar driblar para isso não acontecer com a gente, ou para a gente conseguir melhorar a vida do paciente que tem esse sintoma. Então, na prática, essas aberrações, elas vão gerar alguns sintomas, algumas queixas que o paciente vai chegar contando para a gente. Então, imagem fantasma, por exemplo, perda do contraste, embaçamento visual, esse starburst, que é essa explosão de estrelas, os halos, e o glare, que é o ofuscamento, são as queixas mais comuns que a gente ouve no nosso consultório. Essas cirurgias refrativas, elas podem ser convencionais e podem ser personalizadas. A técnica convencional, eu vou usar para as aberrações de baixa ordem, que eu vou tentar diminuir ou zerar a miopia, astigmatismo e hipermetropia. O problema dessa cirurgia convencional é que ela pode gerar aberrações de alta ordem. Então, eu vou diminuir ali aquela miopia, mas eu posso gerar uma queixa de ofuscamento, de glare, de fotofobia, porque, consequentemente, mudando ali a conformação daquela córnea, eu posso gerar uma aberração de alta ordem. Eu achei legal falar sobre o trifoil, que é mais comum pós-LASIK, e em relação às mais comuns entre todas, são as aberrações esféricas. A cirurgia personalizada, ela vai corrigir a aberração de alta ordem, ou não, ou eu posso fazer cirurgia de baixa ordem para impedir que aquela córnea se comporte depois com uma aberração de alta ordem. E as personalizadas, elas podem ser de duas formas. Eu posso personalizar minha cirurgia baseada na frente de onda, que é o WFO, Wavefront, e a cirurgia topoguiada, que vai ser guiada pela topografia, no caso, o Topolizer. Quando eu faço guiada por frente de onda, eu vou levar em consideração as aberrações da córnea, do cristalino e da retina. Então, a gente sabe que as aberrações, a maioria é presente na córnea, então 85% das aberrações estão na córnea. Mas a gente não pode deixar de considerar as do cristalino e da retina. Então, assim, o WFO é muito usado, na nossa prática, na nossa vida, a gente usa muito, mas a tendência no futuro é que ela seja um pouco menos usada. Porque quando eu levo em consideração as aberrações do cristalino, eu tenho que pensar que no futuro aquele paciente vai opacificar aquele cristalino, ele vai ter catarata, então, consequentemente, eu vou perder um pouco daquele resultado que foi feito na cirurgia refrativa anteriormente. Então, mais ou menos por isso. Quando eu vou personalizar minha cirurgia pela topoguiada, eu vou levar em consideração só a face anterior da córnea. Então, não vou ter esse problema. Falando um pouquinho agora da ablação topoguiada, que é o nosso tema propriamente dito da aula de hoje. A cirurgia topoguiada, ela pode ser... Eu tenho duas formas de fazer a cirurgia topoguiada. Quando eu tenho um objetivo de regularizar a topografia, regularizar a córnea, e isso vai ser presente em córneas doentes. Córneas que por algum motivo são irregulares, que tiveram cirurgias prévias, por exemplo. Então, um paciente que há 30 anos fez um RK, ele tem uma córnea irregular, a visão é ruim, ele tem sintoma de glare, de fotofobia,
E eu vou fazer aquela cirurgia topoguiada para regularizar a topografia, regularizar a córnea e, consequentemente, melhorar a qualidade e a quantidade de visão daquele paciente. Quando tem córnea normal, então o paciente sem nenhuma uma córnea saudável, que quer simplesmente diminuir a metropia dele. Então, eu vou fazer um método contoura. Desculpa. Então, tem essas duas formas. Posso operar córneas doentes, com o objetivo de regularizar a córnea, ou uma córnea saudável com objetivo de refrativo, simplesmente um objetivo refrativo. E isso foi possível, a cirurgia topoguiada, ela foi possível por conta do surgimento desse Wave Light Topolizer. Existe o Topolizer mesmo da Alcon, que é só o Topolizer, que é o topógrafo comum, e tem esse Topolizer Vario, que é o Topolizer que o topógrafo que vai conversar com o laser, ele vai conversar com o X500. Então, eu vou pegar as imagens daquele topógrafo, elas vão ser exportadas para o laser, e a partir disso eu vou fazer a minha cirurgia. O que é o diferencial desse Topolizer? Ele é disco de plástico também, tem mais de 22 mil pontos de elevação, e esses 22 mil pontos, eles vão gerar um mapa topográfico, um mapa detalhado com as mínimas irregularidades daquela córnea. Então, além disso, eu posso fazer a pupilometria, que ela vai ser mesópica e fotópica. Ele também vai detectar o deslocamento do centro da pupila quando ela existir, e vai fazer o reconhecimento da íris e vai conseguir também fazer a marcação ali do límbio. Então, são assim, os diferenciais do Topolizer. Aqui é a tela do Topolizer. Essa primeira imagem é como se o meu paciente estivesse ali agora fazendo a topografia. Então, eu vou registrar aqui a fotografia a topo, vou fazer várias imagens seguidas e vou colocar aqui para o lado. Elas vão ficando gravadas aqui do lado. Depois que eu registrei ali várias imagens, na próxima tela, eu vou escolher, entre todas as que eu fiz, eu vou escolher quais são as mais semelhantes entre si. Então, qual a mais confiável, qual é mais semelhante. Então, eu vou escolher aquelas imagens e essas imagens vão ser exportadas direto para o EX500. Então, a hora que eu chegar lá para fazer o meu planejamento cirúrgico, esses dados já vão estar lá no laser. Eu achei importante falar isso porque o Topolizer, ele faz essa medida da pupila. E por que que isso é tão importante? A gente sabe que a pupila grande, ela é um problema. Muitas vezes ela pode ser uma contraindicação de cirurgia refrativa. Que compara, por exemplo, uma pupila pequena de 1 milímetro, o que que eu vou ver ali naquela retina, e uma pupila de 7 milímetros, a diferença que faz. Então, assim, uma pupila pequena eu vou ter difração da luz, e uma pupila grande eu vou ter mais espalhamento da luz e mais aberração, consequentemente. Que é esse PCF, que é esse ponto de espalhamento de luz. Então, assim, pupila muito grande é uma boa indicação para a gente fazer uma cirurgia topoguiada, justamente por isso. Eu achei interessante a gente fazer mais para ver como funciona na prática, colocar uns casos clínicos. Esse caso clínico aqui, por exemplo, peguei esse artigo, ele é de 2020, até aqui do Brasil mesmo, pessoal de Recife. É uma paciente, é uma córnea doente, que tem uma cirurgia prévia, uma paciente de 52 anos que havia feito um RK há 30 anos. E há 8 meses ela tinha feito uma faco dos 2 olhos e tinha colocado lente multifocal. Tinha lente trifocal nos 2 olhos. E a paciente começou a desenvolver sintomas de glare, visão estava embaçada para longe, estava com muita fotofobia, via halo. A gente sabe que fazer uma cirurgia para lente plantar ali é uma cirurgia muito mais difícil. A gente tenta procurar outras alternativas para a gente tentar entregar um resultado melhor para essa paciente. Então, só que o que ela tinha nessa consulta? Ela tinha uma refração de plano no olho direito, a visão era 20/30. No olho esquerdo, ela tinha um pouco de hipermetropia, com 2,5 de astigmatismo, e visão de 20/30 também. A ceratometria simulada pelo Galilei era 2,4 no olho direito, de cilindro, e 1,8 no olho esquerdo. Dá para ver que é uma córnea bem irregular, assimétrica. A paquimetria é uma paquimetria aceitável. Então, o que foi feito para essa paciente? Para a gente não precisar explantar essa liu, foi feita uma tentativa de fazer uma cirurgia topoguiada para regularizar aquela córnea e melhorar aqueles sintomas que a paciente tinha. Então, eu fiz as imagens do Topolizer,
exportei as imagens para o laser. Lá no laser, quando eu fui fazer a programação cirúrgica, eu escolhi a opção TCAT, que é quando eu quero fazer a cirurgia topoguiada. Então, eu não vou escolher WFO, vou escolher esse TCAT aqui. E lá nas configurações do laser, no planejamento, vou precisar inserir alguns dados. Então, eu vou inserir aqui a refração do paciente no meu consultório, o que eu achei lá de refração que ela tinha clínica, a paquimetria, essa refração aqui, que é baseada nas imagens do Topolizer, e a correção final, que vai ser feita a partir dessas duas medidas. Então, olho direito e olho esquerdo. Então, foi feita a cirurgia da paciente. Essa aqui é a imagem do olho direito pré-operatória e pós-operatória. Olho esquerdo pré-operatório e pós-operatório. Então, dá para ver só pelos mapas das cores que a córnea ficou mais regular. E a diferença que ficou depois. O paciente de 20/30 do olho direito, ela foi para 20/20, continuou plana a refração. Do olho esquerdo, ela ficou com um pouco ainda, mas melhor, e ganhou linha de visão também. A ceratometria simulada também teve uma melhora, diminuiu em relação do pré para o pós. E aqui eu coloquei um trechinho do artigo falando que a córnea tinha ficado mais regular, dá para a gente ver aqui pelas imagens. A zona óptica ficou ampliada e a paciente ficou bastante satisfeita. Ela, então, aqueles sintomas de glare, de fotofobia, visão embaçada, então haviam melhorado e não precisou do transtorno de explantar aquela ali. Em relação às córneas normais, então, eu vou fazer uma cirurgia personalizada. Meu paciente é um paciente que vê bem, mas ele só quer diminuir aquela metropia dele. O que eu posso fazer para melhorar ainda mais, entregar um resultado melhor para o meu paciente? Eu posso fazer uma cirurgia topoguiada. Então, isso foi possível com o método Contoura, que é baseado naquele mapa paquimétrico lá do Topolizer. Então, esse Contoura, ele vai... Então, as imagens saíram lá do Topolizer, foram para o laser. O laser, o computador, ele vai gerar ali aquele padrão de ablação e vai permitir que eu faça aquela ablação personalizada. Então, a cirurgia vai ser no eixo visual, ela pode corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Mas por quê? Por que que eu devo escolher a cirurgia personalizada? O que que isso vai trazer de vantagem e o que que eu vou falar para o meu paciente, né? Por que que eu estou escolhendo aquela técnica? Essa primeira tabela aqui é um artigo da própria Alcon, comparando olhos que foram operados com método convencional e olhos que foram comparados com método Contoura. Então, a gente vê que aqui, ó, mais de 92% dos pacientes ficaram 20/20 ou melhor na visão, e mais de 15% ficaram 20/10 ou melhor. Então, os pacientes ficaram livres do grau, ganharam linha de visão e ainda não tiveram sintoma de aberração. Então, assim, 20/20 é bom, mas 20/10 é muito melhor. Então, é o que a gente pode... É um dos argumentos que são usados e vantagem da cirurgia. Esse outro estudo aqui, esse outro artigo, ele comparou a cirurgia personalizada com frente de onda em relação à topoguiada. O que ele concluiu? Ele concluiu que a cirurgia topoguiada, ela vai induzir menos aberração, então induziu menos coma e, além disso, ele vai consumir menos tecido. Então, a minha córnea, em relação das duas técnicas, a topoguiada consome muito menos tecido em relação à técnica de frente de onda. Também é muito importante falar que a cirurgia topoguiada, ela melhora o teste de sensibilidade ao contraste. Então, o paciente que foi submetido à cirurgia topoguiada, depois, se eu comparar o antes e depois, aquele teste de sensibilidade ao contraste, tanto diurno quanto noturno, ele vai ter melhorado. Esse aqui é só uma animação, na verdade, sobre a cirurgia topoguiada. Eu achei legal aqui que no final ele vai fazer uma ilustração do aplanamento da córnea. Protective flap from tissue on your cornea. Your surgeon will then use the detailed surgical plan created by your initial testing and the extensive mapping by the WaveLight system to program your personalized treatment. Pulses of cool laser energy are applied to reshape your cornea. At the end of the procedure, the corneal flap is then laid back into place, acting as a natural bandage to help your eye heal.
Parece que a internet da Carolina caiu, mas ela certamente vai voltar, então vamos aguardar. Sobre a córnea. Então, a cirurgia topoguiada para córnea normal. Eu coloquei um caso clínico aqui, acho que eu não vou falar porque não vai ter como mostrar as imagens. Mas, enfim, é uma cirurgia que eu vou fazer em córnea normal, quando eu tenho o objetivo de melhorar aquela simetria corneana e, consequentemente, melhorar aquela biometria daquele paciente, aquela queixa de aberração, ou evitar que ela tenha esse sintoma depois. A cirurgia topoguiada para córnea saudável, ela traz os benefícios que eu comentei lá atrás, da visão ficar muito melhor e o paciente não ter nenhum sintoma de glare, enfim. Então, só os comentários finais. Então, a cirurgia topoguiada, no geral, ela vai ser a primeira opção nos casos de altos astigmatismos e assimetrias, sejam elas associadas ou não ao astigmatismo. Ela vai ser contraindicada se a captura do topolizer não for adequada. Então, eu pensei em fazer uma cirurgia topoguiada. Se fazer as imagens do topolizer e não conseguir, então aquele paciente não vai conseguir fazer aquela cirurgia. Nunca eu vou fazer uma cirurgia topoguiada quando eu não consigo com imagens de qualidade, imagens fidedignas. E também eu nunca vou fazer a cirurgia se a topografia do paciente não for compatível com a topografia do topolizer. Então, se eu ver que o eixo está muito diferente ou a ceratometria está muito diferente, eu não vou indicar aquela cirurgia, porque a grande chance de dar errado. Uma coisa também que é importante é que essa cirurgia é um plus para o paciente. Então, o paciente vai ganhar linha de visão, vai ter qualidade de visão. Eu vou ter uma maior dificuldade para fazer aquela cirurgia. Então, eu posso indicar a cirurgia e posso cobrar um pouco mais caro por aquilo. O meu curso não vai ser maior, mas o meu trabalho vai ser maior. Então, eu assisti algumas aulas e li alguns artigos que falam muito sobre isso, que alguns professores falando que eles cobram a mais por aquilo e que é uma coisa justa, a gente não tem que ter vergonha disso. A cirurgia topoguiada, ouvi muito falando sobre cirurgia topoguiada para ceratocone e ectasia de córnea. É polêmico, quem faz sem nenhum tipo de... Não é um consenso, aquele pessoa que está fazendo aquela cirurgia, mas ela não tem nenhum tipo de embasamento para aquilo. Existem alguns trabalhos que falam e tudo, mas cada paciente, aquele tratamento tem que ser muito individualizado. Vai depender muito da córnea, da paquimetria do paciente. Então, assim, não há um consenso, não é uma coisa certa a se fazer, e quem faz sem nenhum tipo de segurança, né? Se der algum problema, vai ser uma coisa ruim. A Alcon conseguiu a liberação do FDA para fazer o LASIK topoguiado. O PRK é muito feito, mas ainda também não é liberado. Ele é off-label, a gente faz, mas é off-label. E a técnica cirúrgica e o pós-operatório também não vão mudar. O que vai mudar vão ser os dados que eu vou colocar no meu laser, na programação, e as imagens do topolizer que vão ser exportadas. Mas a técnica em si e o pós-operatório não vai mudar. Acho que é isso que eu ia para falar de topoguiado, e eu coloquei um caso clínico sobre a cirurgia da córnea normal, só que não deu as imagens, não foi, eu vou mandar o slide depois. Perfeito, Carolina. Então, pessoal, a Carolina amanhã, antes da gente iniciar os casos cirúrgicos, ela vai fazer a parte final aí da apresentação dela, e ela foi um problema com o seu notebook, não é isso mesmo, Carolina? Meu computador não deu problema, eu nunca saí de uma reunião. Parece que a lei de Murphy não tem lógica. Não tem problema. Você vai ter tempo de sobra para poder consertar isso aí. Então, pessoal, como a doutora Carolina já comentou,
Não existe indicação nenhuma de tratamento topoguiado em córneas ectásicas. Ainda continua sendo uma contraindicação formal cirurgia refrativa corneana ablativa em pacientes portadores de ceratocone e degeneração marginal pelúcida. Não faz sentido nenhum você fazer um torneamento em uma córnea aberrada com afinamento em uma córnea doente. Ou seja, aquele paciente que tem uma ectasia corneana, que já tem uma córnea aberrada, o afinamento corneano vai induzir uma maior descompensação na córnea e, eventualmente, o resultado inicial poderá ser até satisfatório. Mas, certamente, 30, 60 dias após a cirurgia, você vai ter uma piora das aberrações corneanas. Então, enfatizando que não existe indicação de tratamento topoguiado em córneas portadores de cone. A boa indicação é paciente pós-trauma, paciente que tem uma córnea sadia, normal, não ectásica, e que já passou por um tratamento prévio, seja uma ablação descentrada ou um astigmatismo irregular não relacionado ao ceratocone, que a gente possa melhorar o aspecto com a cirurgia topoguiada. Lembrar também, como a doutora Carolina já mencionou anteriormente, que esse termo topolaser se refere ao tratamento topoguiado quando associado ao LASIK com o Fento II. Na realidade, a Alcon dá esse nome comercial para o procedimento realizado com o Fento II. Porém, a própria Alcon ela libera, ou seja, quando a gente faz o curso do tratamento topoguiado, normalmente os orientadores e instrutores da Alcon, o que eles dizem é que o tratamento com PRK vai ter um resultado bastante semelhante. Então, a nossa preferência, na maioria das vezes, é fazer o tratamento de ablação de superfície mesmo, ou seja, o PRK. Lembrar que todo tratamento com Wave Light deve ser previamente realizado com o topolaser justamente para melhorar a qualidade do nosso tratamento e a esfericidade da córnea. Lembrar que antes da gente fazer o tratamento esférico, WFO, era muito comum a gente corrigir miopia e astigmatismo e induzir aberrações na córnea do nosso paciente, ou seja, a gente tirava algumas aberrações de alta ordem e induzia outras. É por isso que hoje em dia não faz sentido mais a gente fazer um tratamento na córnea que não seja um tratamento asférico. Ok? O Dr. Lucas está online, Dr. Cláudio Cury também. Eu gostaria de ouvir aí o comentário dos dois a respeito da apresentação da doutora Carolina. Por favor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Perfeito, Lucas. Vamos em frente. Eu ainda estou no carro tentando chegar em casa e eu também tive algumas quedas de internet aqui, mas o único comentário que eu gostaria de fazer é que exatamente alguns colegas, aproveitando que a máquina ela é liberada para fazer o topoguiado no modo PRK, né? Como o Arnaldo comentou aí, alguns colegas aproveitam isso e tentam melhorar as aberrações da córnea de pacientes que fizeram cirurgia de pterígio, entendendo que uma cirurgia de pterígio deixaria, né, aquela parte nasal mais aplanada e que traria, sim, uma certa irregularidade para a córnea. Pois bem, a recomendação que eu dou é sempre tomar cuidado de fazer um planejamento de uma cirurgia que o paciente possa ter uma miopia, um astigmatismo e é um paciente pós-operado de pterígio. Por quê? Se o cirurgião refrativo não foi o mesmo que fez a cirurgia do pterígio, o cirurgião refrativo não tem condição de saber em que profundidade do estroma o cirurgião de pterígio entrou com a lâmina de bisturi tentando limpar mais a córnea. Então, o médico pode se deparar com um recobrimento de epitélio que no topolaser, o topolaser até pode ter conseguido fazer leituras topográficas aceitáveis, porém, quando é retirado o epitélio, o cirurgião pode tirar um epitélio que estava tapando um buraco, uma cratera na córnea, né, média e periférica, que não seriam a realidade do estroma. Então,
o médico pode estar de frente de uma córnea pré-ectásica, já tendendo a ter uma ectasia, certo? E que a aplicação do mesmo topolizer pode afinar a córnea, mesmo que no centro, mas se pegar na periferia, o paciente pode ter uma ectasia depois. Então, houve um colega no ocular laser que começou a levar um caso atrás do outro de pterígio, eu fui falando com eles, ó, não é bem assim, não é bem assim, e realmente teve um caso lá que deu problema. Então, é só para vocês ficarem atentos a isso, né? Não empolgarem demais, selecionarem bem os primeiros casos, e tudo vai correr bem. É isso. Perfeito, Lucas. Vamos ouvir agora os comentários do Cláudio Cury, por favor. Boa noite, pessoal. Eu também cheguei um pouquinho de nada atrasado aqui. Eu não sei se eu peguei a apresentação toda da Carolina, provavelmente não, mas estava indo muito bem, viu, Carolina? Nossa, que horror, que vergonha. Amanhã você complementa. Tá. Você vê que é um tratamento, é personalizado. Então, nessa questão de personalizar, a gente tem que realmente avaliar muito bem cada indivíduo, cada refração, a topografia, o epitélio. E aí a gente acaba, baseado nisso que o Lucas estava falando, a gente acaba voltando a pensar no mapa epitelial, né? Então, a gente, se possível, sempre pedir e fazer esse mapa epitelial. Lá no hospital, eu aprendi a fazer nosso CT que nós temos lá, que eu tô ficando bom naquele negócio, né, Carolina? A gente está avaliando lente, está avaliando várias coisas, então seria interessante para a gente não extrapolar. É personalizado, mas tem seus limites, né? E a gente, se você olhar no livro o livro cirúrgico que tem lá, é até interessante que tem alguns cirurgiões que fazem bastante correções pós-implante de lentes trifocais usando o Fento, usando o Excimer. Então, e às vezes com graus residuais muito pequenininhos. O doutor Reinaldo, um dia que a gente estava lá, até fez uma crítica com relação a isso, né? Então, mas é possível, não é que não é possível, não. Mas é só mesmo o cuidado, eu não teria outros acréscimos a fazer, não. E evitar, o doutor Arnaldo já falou, não custa repetir as ectasias, né? Ou suspeitos de ectasia. Perfeito, Cláudio, bem lembrado. E lembrar também o seguinte, pessoal, existe uma indicação off-label do tratamento topoguiado, que é o protocolo de Atenas. O protocolo de Atenas é um tratamento para pacientes portadores. Vocês sabem que no Brasil nós temos o privilégio de ter o Paulo Ferrara aqui, e a gente promove a reabilitação visual dos nossos pacientes portadores de ceratocone com o anel corneano, e os segmentos de anel corneano intraestromais, eles dão um resultado excelente no sentido de reabilitar a córnea e diminuir bastante o astigmatismo e a miopia, sem que a gente remova tecido e enfraqueça a córnea. Em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, o tratamento com anéis corneanos ele ainda não está numa fase muito desenvolvida. Então, surgiram outras alternativas de tratamento. E uma delas é esse tratamento que chama-se Protocolo de Atenas, que foi criado por um cirurgião que tem dupla cidadania americana e grega. Ele, na realidade, ele é grego, mas ele está sediado em Nova York, nos Estados Unidos. Ele criou uma técnica de reabilitação visual no ceratocone que chama Protocolo de Atenas, que, na realidade, é uma associação de duas técnicas, ou seja, ele realiza o crosslinking, o fast crosslinking dos pacientes, e, imediatamente após o crosslinking, ele realiza um tratamento topoguiado. O tratamento pode ser, inclusive, a nossa máquina, a nossa máquina que se presta também para esse tratamento, o Contura, ou seja, ele faz um fast crosslinking e, imediatamente após,
ele faz uma ablação topoguiada de até 50, 60 micra da córnea, com o objetivo de corrigir a maior parte do astigmatismo residual. Se a gente for na Academia Americana de Oftalmologia, muitas vezes no pré-congresso de refrativa, o Canelopes ele mostra os resultados da sua técnica e o protocolo de Atenas. E os resultados que ele mostra são realmente impressionantes, porque as estatísticas dele são todas 100%, ou seja, de cada 100 pacientes que ele opera, 100% melhoram a qualidade de visão, 100% a sensibilidade ao contraste melhora, a incidência de complicações e piora da ectasia é 0%. Então, assim, são estatísticas realmente fantásticas. Então, para quem está se iniciando em cirurgia refrativa e vê aquelas estatísticas que ele mostra, realmente fica bastante entusiasmado que realmente é um tratamento que, segundo ele, dá um resultado maravilhoso. Agora, como a doutora Carolina já comentou, não existe nenhum respaldo na literatura mundial em que a gente possa tratar paciente portador de cone com ablação corneana, seja tratamento topoguiado ou não. É aquilo que eu comentei com vocês. Qualquer paciente portador de ceratocone, se você fizer um tratamento topoguiado nele e remover lá, fizer um target de corrigir 60%, 70% do astigmatismo, o resultado inicial muito provavelmente será excelente. Ou seja, se você avaliar as estatísticas com 1 mês, com 6 meses, os resultados aparentemente serão muito bons. Mas se a gente for acompanhar esses pacientes ao longo dos anos, a gente vai observar que realmente o resultado ele é totalmente temporário e, na maioria das vezes, você vai ter uma piora da ectasia do paciente a médio e a longo prazo. Então, essa é a razão da gente não indicar a realização do protocolo de Atenas em ninguém. Ou seja, a gente poderia até realizar o protocolo de Atenas lá no ocular laser, porque nós temos a tecnologia para isso. Mas não é um procedimento que a gente deva indicar, até porque os resultados, todos os resultados que o Canelopes mostra na academia, são resultados de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, realmente, não são confiáveis no sentido de você dizer que realmente o tratamento ele dá um resultado satisfatório. Ok? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Carolina, algum comentário? A hora é agora. Eu queria fazer uma pergunta, doutor Arnaldo. Aí, talvez, se a Carolina tiver passado por essa parte, senão aí vai ficar para os mais experientes mesmo, que não me incluo neles, tá? Se eu tenho uma córnea normal, não estamos falando de córneas ectásicas, ok? Certo. E dinheiro não fosse um problema, eu deveria fazer o topoguiado em todo paciente? Ou existe algum que eu não posso fazer o topoguiado? Eu até fiz um comentário sobre isso, Cláudio, que é o seguinte: só existe indicação do tratamento topoguiado se você tem uma córnea aberrada. Se você tem um paciente que você vai corrigir a metropia, o componente esférico, e o componente cilíndrico, você tem um astigmatismo ortogonal a favor da regra, não existe nenhuma indicação para você fazer o tratamento topoguiado. Ou seja, tem lá uma topografia lá com um astigmatismo regular, simétrico, não tem por que você fazer o tratamento topoguiado, porque o resultado topoguiado será idêntico ao tratamento Wavefront Optimize convencional. E, pelo contrário, se você, por exemplo, se você vai fazer um tratamento topoguiado em uma córnea que você não tem muita regularidade no topolizer, você pode estar tratando alguma coisa que eventualmente não existe, né? Isso era muito comum quando a gente tinha o nosso laser da Bausch Lomb, surgiu o tratamento topoguiado e muitos colegas começaram a tratar córneas ectásicas, astigmatismos irregulares, ou seja, na fase inicial do tratamento topoguiado, era muito comum, não vou citar nomes aqui, mas nós tivemos colegas que fizeram dezenas de casos e os resultados foram péssimos, porque realmente ele estava tratando coisa que não existia na córnea. Então, a gente tem que ser muito cauteloso, a doutora Carolina até comentou sobre isso, nós temos que ser muito cautelosos com relação ao tratamento topoguiado, porque se você não tiver uma uniformidade com relação
a sua refração estática dinâmica, com relação à refração que você vê na berrometria. Ou seja, se houver muita discrepância entre a topografia corneana, a tomografia de córnea, a sua refração, esse tratamento não deve ser realizado, porque você eventualmente vai estar tratando alguma coisa que não existe, ok? Ou seja, o tratamento topoguiado ele só pode ser realizado se você tem um eixo do astigmatismo e valores semelhantes na topografia, na tomografia, se você tiver acesso à berrometria. Então, se todos esses exames tiverem uma certa confluência e uniformidade, tudo bem. Mas se você tem um eixo na topografia, um outro eixo diferente na tomografia, se na berrometria você tem um PPR completamente diferente da refração que você está fazendo, melhor não fazer, porque o resultado será imprevisível, ok? E realmente, se você tiver opacidade corneana, ou seja, o tratamento topoguiado ele é baseado nas medidas do Topolizer. O Topolizer ele é um equipamento que ele precisa de uma transparência corneana para que você possa ter resultados confiáveis. Então, se você tem algum nível de opacidade corneana, como o Lucas até já comentou, pacientes que já foram submetidos à cirurgia de pterígio prévia, e muitas vezes na remoção do pterígio, você tem lá uma área nasal em que a córnea é totalmente opaca. Então, se você usar uma medida de Topolizer em um paciente pós-exérese de pterígio e fizer um tratamento topoguiado ali, o resultado certamente será desastroso, porque você vai estar tratando coisas que realmente não existem. Ok? Então é isso. Pode falar. Eu pedi para o Dr. Reinaldo me mandar um caso clínico dele, de uma paciente que fez topoguiado, e eu ia falar justamente dele quando... Aí eu vou mandar no grupo, que vocês veem que é bem legal. Sim. Não, Carolina, amanhã, na realidade, quem vai fazer as apresentações dos casos amanhã é o Cláudio. Eu tenho certeza que o Cláudio ele vai te ceder parte do tempo dele para que você possa fazer corrigir esse problema técnico que você teve hoje aí. Ok? Tá. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Pessoal, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, alguma pergunta? Então é isso. Então, Carolina, muito obrigado. Ô, Lucas queria falar com você, o áudio está desligado. Obrigado, Cláudio. Se ninguém tiver mais uma pergunta sobre a aula da Carolina, eu gostaria de compartilhar com vocês um caso que aconteceu comigo hoje, por causa dessa pecinha aqui, que todo mundo já deve saber o que é isso aqui, né? Então vamos lá, Lucas. Não tão raro foram as vezes que qualquer cirurgião, mesmo um cirurgião com mais experiência, que já teve dificuldade em acoplar o vácuo do sistema a vácuo, né, do nosso laser de Fendt segundo, que depende de uma seringa aqui nessa ponta, e que essa borrachinha, né, que fica virado para o olho do paciente, alguns casos os colegas falam assim, nossa, mas eu não estou conseguindo fazer o vácuo adequado no olho do meu paciente. Ou às vezes até faço o vácuo e mesmo antes de descer o cone de aplanação e o cone de aplanação tocar no dispositivo, o vácuo se perde. E aí o colega tenta fazer o vácuo pela segunda vez, o vácuo se perde, pela terceira vez o vácuo se perde, e a recomendação do fabricante, a antiga Abbott, que fabricava o equipamento, falava o seguinte, se você perdeu o vácuo 3 vezes, você deveria cancelar o procedimento, porque a conjuntiva do paciente vai ficando marcada, vai ficando com a memória lá, e aí você pode não ter o 4º vácuo com segurança para que o túnel ou flap de LASIK possa ser completado. Pois muito bem, hoje eu tive um caso lá de anel, que eu tive que acompanhar a doutora Natália Maia, uma ex-fellow nossa, e ela levou um caso lá para fazer um implante de anel. Um rapaz de 19 anos. Então a Natália sentou, custou para conseguir fazer o primeiro vácuo, mas fez o primeiro vácuo e o dispositivo soltou. Eu falei com ela assim, pode tentar uma segunda vez. Ela fez o vácuo e antes de começar a descer o braço robótico lá, o dispositivo soltou. Então eu entrei, fiz o terceiro vácuo e percebi, né, que o vácuo não estava soltando próximo à mangueirinha.
né, que onde o orifício de entrada está desse lado do anel. A quebra de vácuo acontecia no lado oposto, desse lado de cá. Ó. Eu sentia com o dedo lá no olho do paciente que o vácuo começava a soltar, fazer aquele barulhinho de ar, assim, pum, e dava um estalinho e o vácuo era quebrado, e o anel soltava. Pois muito bem. Aí eu tentei mais 4 vezes. Então, somando, já estava na 6ª vez, eu colocava e o anel soltava. Então, eu pensei assim, vamos deixar o paciente lá fora, descansar um pouco, lubrificar a superfície dele, para ver se o olho fica melhor e a gente pode tentar novamente. E o paciente tinha uma pinguécula nasal, que é exatamente onde está esse lado aqui do dispositivo. E eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui na câmera que eu peguei uma tesourinha de conjuntivo que nós temos no ocular laser, no kit de sutura lá de transplante, e eu fiz uma elevação nessa borracha, exatamente com a mesma ideia que eu faço as elevações... Ah lá, agora deu para ver, ó, que eu faço as elevações em lente de contato de apoio escleral. Bastou eu fazer isso aqui, o paciente entrou de volta e na primeira acoplagem do vácuo, eu consegui acoplar o laser, fiz o túnel, a Natália implantou o anel dela de 330, anel de espessura assimétrica. Então, o caso também era um caso especial e o problema de tudo estava aqui, ó. Ou não aqui, mas no olho do paciente. Então, eu deixei registrado, a Leíse fotografou como que foi feito o corte aqui nesse dispositivo, porque não adianta nós, médicos, começarmos a reclamar que isso aqui está com defeito e pedir para abrir outro kit para pegar outro sistema a vácuo, porque vai gerar o gasto de outro cone de aplanação. E esse kit custa caro, é o que o paciente paga lá para a gente fazer a cirurgia. Então, a ideia deu super certo, o acoplamento foi perfeito, e que os colegas que tiveram essa dificuldade, antes de pedir para abrir outro kit, pegar uma tesourinha que está lá no ocular laser e cortar, fazer uma elevação, um corte mais ou menos angular, nessa forma aqui, para encaixar na pinguécula, fazer o acoplamento, partir para o abraço e para o sucesso. É isso. Perfeito, Lucas. É bastante interessante aí esse comentário seu e vale a pena você, eventualmente, publicar isso aí, porque realmente é uma coisa inédita. Muito bem. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, pessoal? Então, vamos aguardar, então, a doutora Carolina amanhã, às 7h30, concluir essa segunda parte da aula dela, e aí nós vamos ter os casos cirúrgicos aí com o Cláudio Cury, ok? Então, pessoal, muito obrigado, boa noite a todos e até amanhã às 19h30. Até. Boa noite. Até mais. Boa noite.